Sabe, geralmente quando a gente pensa em construir uma comunidade de fé acolhedora, a gente imagina logo um arquiteto desenhando um edifício magnífico. Sim, com portas imensas, janelas amplas, né? Exato, um ambiente super iluminado, com música tocando, tudo perfeito. Mas aí, na hora de receber as pessoas, nós descobrimos que há um fosso enorme ao redor desse edifício e a ponte levadiça está quebrada. Nossa, O convite para entrar ele foi feito com um megafone, mas o acesso físico e prático é literalmente impossível. essa é uma imagem muito poderosa e bem trágica, para ser sincera, porque a porta está teoricamente aberta, o discurso é de amor e aceitação, mas na prática, ninguém consegue de fato entrar, sentar à mesa e participar da refeição. Exatamente. Fica apenas no campo da teoria, daquela poesia de domingo, sabe? E hoje nós vamos mergulhar fundo nessa nossa análise de múltiplas perspectivas sobre como as instituições religiosas lidam ou falham miseravelmente em lidar com a verdadeira inclusão. Uhum. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de dados reais do IBGE. Cerca de 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Isso dá mais de 45 milhões de pessoas. 45 milhões. E não para por aí, porque a inclusão abraça grupos muito mais amplos, tipo as pessoas idosas com mobilidade reduzida, populações de baixa renda que não têm como acessar certos espaços. Então a questão central deste nosso diálogo crítico hoje é: como a igreja deve priorizar a implementação dessa cultura de inclusão? Certo. Eu defendo fortemente que a inclusão verdadeira ela exige uma mudança estrutural, arquitetônica e institucional rigorosa. E eu argumento que a inclusão é, antes de tudo, uma transformação cultural, atitudinal e relacional, sabe? Porque, olha, a engenharia nunca vai substituir a empatia. Entendo. Se a atitude não mudar primeiro, a rampa de acesso será apenas um pedaço frio de concreto que leva a pessoa para dentro de um ambiente de exclusão emocional. Olha, eu entendo de onde você vem com essa visão relacional, eu realmente entendo, mas na prática, boas intenções não geram acessibilidade. A inclusão não pode ser aquela adaptação improvisada no último minuto. O improviso é complicado. Quando alguém de cadeira de rodas aparece na porta e, de repente, 3 voluntários precisam carregar a pessoa a escada acima. Isso é humilhante. A inclusão tem que ser planejamento intencional. Nós temos diretrizes muito claras no Brasil. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, a Lei de Libras, lá de 2002. Leis importantíssimas. Sim, a inclusão é um direito civil garantido. E, para mim, como homem focado na estrutura, isso exige da igreja ações físicas e formais que são inegociáveis. Não estamos falando de fazer um favor, estamos falando de rampas com a inclinação exata exigida por norma. Elevadores Que funcionem, materiais litúrgicos em braille, banheiros adaptados onde a pessoa não precise de ajuda para usar o vaso sanitário e, claro, os intérpretes oficiais. Sim, sim. Sem essa prioridade institucional e financeira, o discurso de acolhimento é simplesmente vazio. Você não pode dizer que ama alguém e, simultaneamente, negar a essa pessoa o direito básico de ir ao banheiro com dignidade. Veja bem, eu concordo plenamente que a dignidade no banheiro é inegociável. Ninguém discute isso. Mas eu não consigo engolir esse argumento de que a estrutura formal de concreto e leis seja o verdadeiro ponto de partida. Por que não? Deixa eu te explicar o porquê. A inclusão vai muito, mas muito além de dar acesso físico. Ela envolve a capacidade das pessoas em lidar com o que elas não conhecem. O maior obstáculo para a pessoa com deficiência dentro da igreja hoje no Brasil não são os degraus do altar. Não. Não. É indiferença. É aquele sentimento de pena disfarçado de cuidado, sabe? De que adianta uma igreja gastar R$200 mil numa reforma arquitetônica perfeita se quando a pessoa com deficiência intelectual entra no templo, ela é evitada? Esse é um ponto duro. Ou tratada com aqueles olhares de comiseração ou até infantilizada. Pensa na quantidade de vezes que vemos um homem ou uma mulher de 30 anos com síndrome de Down sendo trapada com voz de bebê, como se fosse uma eterna criança. Verdade, isso acontece muito. A mudança de atitude tem que guiar a estrutura, porque é o olhar humano que torna o espaço habitável.
não a inclinação matemática da rampa. Ok, mas pensa na narrativa de Marcos 2, a famosa história do paralítico na Bíblia. Quando os 4 amigos encontram a casa lotada onde Jesus estava, eles não param na porta e promovem, sei lá, uma roda de conversa para mudar a atitude do coração das pessoas lá dentro. Certo, eles agem. Eles fazem uma alteração física, estrutural e radical. Eles sobem no telhado e quebram a estrutura. Eles abrem um buraco no teto. A analogia que eu faço é a seguinte: esperar inclusão sem fazer reformas estruturais é como você me convidar para um banquete maravilhoso, mas trancar a comida em uma caixa de vidro blindado. Nossa, A intenção de alimentar existe. Eu estou vendo o banquete, você está sorrindo para mim, mas o meu acesso é literalmente negado pela barreira física do vidro. O amor daqueles 4 homens lá no texto exigiu uma obra tangível, uma destruição das barreiras para construir o acesso. olha, essa é uma forma muito inteligente de ler o texto. Muito boa mesmo. Mas percebe que você está pulando o elemento mais crucial dessa narrativa? Qual seria? Por que eles tiveram que destruir o teto, em primeiro lugar? Foi por causa da multidão. A multidão humana era a verdadeira barreira. E o mais trágico de multidões religiosas é que elas nem sempre barram as pessoas por maldade. Muitas vezes nem percebem. Exatamente. Muitas vezes são pessoas super bem intencionadas, querendo ouvir a mensagem, mas que, por descuido, conforto ou ignorância, bloqueiam o caminho de quem mais precisa. A grande lição de Marcos 2 não é um tratado sobre engenharia civil, Não, claro que não. nem sobre como a igreja primitiva aprovou o orçamento de um elevador de palha. É sobre o esforço coletivo e relacional de carregar o fardo do outro. Foi um ato comunitário, orgânico. Eles não esperaram a liderança criar uma comissão de acessibilidade. Eles mesmos fizeram. Eles usaram os próprios braços. A barreira estrutural do teto só precisou ser quebrada porque a barreira humana não cedeu 1 milímetro de espaço. Mas espera aí. Você não acha que o fato de a multidão ser a barreira é exatamente a prova de que nós não podemos confiar apenas na boa vontade orgânica das pessoas? Como assim? A multidão é falha. As pessoas esquecem, as pessoas querem sentar no seu lugar cativo de sempre e não querem se mover, sabe? É por isso que nós precisamos da estrutura e dos recursos institucionais. O planejamento arquitetônico existe justamente para não permitir que o acesso de um cadeirante dependa da boa vontade esporádica de quem está na porta naquele domingo. Entendo. A estrutura institucionaliza o acesso. Ela garante que, independentemente do humor da multidão, a pessoa vai entrar. E quando você fala do esforço daqueles 4 homens, a gente cai direto no caixa da igreja, na questão de planejamento e dinheiro. E aí, é bem aí que mora o perigo do seu argumento focado na instituição. Quando nós atrelamos a inclusão primordialmente a grandes obras estruturais e altos investimentos, nós damos às lideranças a desculpa perfeita, a desculpa de ouro para a inércia. Desculpa para não fazer nada. Exato! É muito comum o pastor virar e dizer, olha, não temos orçamento para construir um elevador de R$100 mil este ano, então não temos como falar sobre Ministério de Inclusão agora. Isso é uma fuga. A inclusão real acontece no dia a dia, com baixíssimo custo. Quer ver um exemplo prático? Pessoas no espectro autista. Ah, ótimo exemplo. Para quem tem um processamento neurológico neurotípico, um som alto da banda da igreja é só um som alto. Mas para uma pessoa autista com hipersensibilidade sensorial, aquele som da bateria ou até o cheiro forte de um aromatizador de ambiente no corredor, isso pode causar uma dor física insuportável. Sim, uma sobrecarga. O cérebro processa aquele estímulo como uma ameaça real. E veja bem, evitar aromatizadores fortes não custa 1 centavo. Baixar os decibéis do louvor não custa nada. Separar organicamente um espaço entre as fileiras de cadeiras para que o cadeirante possa sentar junto com a família dele e não isolado no fundo do salão olhando a nuca de todo mundo, isso não requer licitação de obra. Requer apenas empatia. Empatia e observação. Sim. Adotar um ensino com linguagem mais simples nas classes. Isso tudo constrói a base de uma cultura inclusiva hoje, agora, sem depender de caixa. Quem está ouvindo a gente agora, que talvez seja líder de uma congregação pequena no interior, deve estar pensando exatamente isso. Poxa, eu mal consigo pagar conta de luz,
como vou reformar o prédio inteiro. E eu super entendo a validade e a necessidade desses pequenos ajustes. Mas eu preciso te dar um contraponto forte aqui. Pode falar. Focar apenas nesses ajustes orgânicos minimiza a gravidade de problemas que são estruturais e urgentes. Separar as cadeiras de plástico é ótimo, claro, mas isso não resolve o fato de que, para chegar até aquela cadeira, a pessoa precisou ser carregada porque não tem rampa na porta principal. E vamos olhar para a comunicação. A questão da Libras, né? Isso. Para a comunidade surda, ter a mensagem traduzida em Libras não é apenas um ajustezinho empático. A língua brasileira de sinais é reconhecida por lei como um meio legal de comunicação e expressão de uma comunidade inteira. Tem gramática própria, tem estrutura própria. Sim, é um idioma completo. Não se trata de um voluntário improvisando gestos lá na frente. Exige formação, exige pagar um intérprete qualificado, exige estrutura. Sem esse investimento sério, a igreja acaba oferecendo uma inclusão de segunda classe, o que fere a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, o direito à dignidade. A falta de estrutura física humilha a pessoa com deficiência diariamente. Olha, humilhação é uma palavra pesada, mas você tem razão. A falta de estrutura humilha. Ninguém quer depender de 3 pessoas estranhas para usar um banheiro. Exatamente. No entanto, o que humilha ainda mais e destrói a alma com muito mais frequência dentro das comunidades de fé é o constrangimento emocional, o que nos leva diretamente a como essas pessoas são vistas teologicamente dentro do que o apóstolo Paulo chama de corpo. Exato, Paulo usa essa metáfora em 1 Coríntios 12. E para mim, a dignidade sistêmica, aquela que evita o constrangimento emocional, ela vem da preparação formal da liderança. O ensino e o acolhimento não podem depender da tentativa e erro de um voluntário bem intencionado, mas que talvez nem saiba como agir e acabe sendo invasivo. Quando a igreja investe institucionalmente em protocolos, em treinamento profissional dos seus diáconos e professores, ela evita a exposição desnecessária da pessoa com deficiência. O improviso gera problemas. O improviso é o pai do constrangimento. Quando a instituição está pronta estruturalmente, o indivíduo entra e é tratado como um cidadão de plenos direitos, não como o projetinho de caridade de alguém. Nossa, nós concordamos 100% que o improviso gera constrangimentos absurdos. Mas você já considerou que a estrutura e até o treinamento em si, se forem apenas burocráticos, não mudam a raiz do coração de quem opera tudo isso? Como assim burocráticos? A ideia do corpo em 1 Coríntios 12 é bem simples. Para quem está nos ouvindo e talvez não seja da área teológica, Paulo diz que a comunidade é como um corpo humano. Se você acha que o seu dedo mindinho ou um órgão interno que ninguém vê é inútil, tenta viver sem ele. É verdade. Ele diz explicitamente que os membros que parecem ser mais fracos são, na verdade, indispensáveis. Não é que eles precisam ser tolerados ou acomodados só porque a lei mandou. A saúde da igreja depende deles. A atitude puramente institucional muitas vezes olha para a pessoa com deficiência com pena. Uma visão assistencialista. Exatamente. Uma visão puramente assistencialista. Vê a pessoa como uma vítima, um alvo de acessibilidade. A compaixão verdadeira, por outro lado, enxerga um indivíduo cheio de dons, talentos e intelecto, que são absolutamente úteis e necessários. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Ter uma rampa de acesso impecável no altar, toda de mármore, garante que a igreja vai permitir que o usuário da cadeira de rodas lidere o ministério de jovens? Garante que o surdo vai poder pregar ou ele vai continuar sendo visto eternamente como o pobrezinho que precisa receber ministração, e nunca como o líder, o professor, o doador? Uau, você tem um ponto fortíssimo aí. A rampa de mármore não garante que ele receba o microfone. Isso é verdade. Pois é. Remover as barreiras arquitetônicas não serve de absolutamente nada se as barreiras de atitude e preconceito continuarem lá, intactas. A superproteção da família, as perguntas invasivas dos membros, os olhares constantes de pena, tudo isso castra a participação ativa da pessoa. E machuca muito. Machuca demais.
Você pode ter a igreja com a melhor arquitetura do Brasil, cumprindo 100% da LBI. Mas se a liderança não buscar ativamente incluir a pessoa com deficiência no corpo de voluntários e líderes, ela vai ser só uma espectadora muito confortável. A inclusão relacional exige tratar o adulto autista ou o adulto com síndrome de Down como o adulto que ele é. Requer ouvir a voz deles, entender as dores das famílias deles e, convenhamos, nenhum metro cúbico de concreto faz isso. Eu concordo plenamente com a dor dessa realidade. A gente infantiliza mesmo, e isso é devastador para a dignidade de um adulto. Mas voltando ao meu ponto, eu diria que a estrutura formal, de concreto, de leis e de orçamento, é o que cria o palco, é a plataforma para que essa voz possa ser ouvida em primeiro lugar. Entendo. Como o surdo vai se desenvolver teologicamente para daqui a 10 anos ser o pastor da igreja, se hoje ele não consegue nem entender o sermão básico porque a diretoria achou muito caro contratar um intérprete de Libras? É um ciclo vicioso. Como o cadeirante vai liderar o louvor se a bateria fica num palco a 1 metro do chão, sem rampa? O concreto não chora com os que choram, eu concordo plenamente com você. Mas é o concreto, é o elevador, o banheiro acessível, que garante que a pessoa consiga chegar e permanecer na mesma sala para que possamos chorar juntos. Se a pessoa não pode ficar no prédio mais de 1 hora porque não tem como ir ao banheiro, a comunhão acabou ali. Eu entendo. E, olha, de forma alguma eu estou dizendo que o tijolo e o cimento não devem existir. Eles são essenciais. O que eu estou colocando à prova é a ordem das coisas. O que eu estou argumentando é de onde tem que nascer a urgência, sabe? A motivação principal. Viver organicamente com o jovem autista ou com o idoso de mobilidade reduzida, a busca pela verba para construir o elevador passa a ser uma consequência óbvia. Uma resposta natural. Exato, uma resposta nascida de um relacionamento, e não um cumprimento frio e burocrático de um estatuto que o advogado da igreja mandou seguir. A lei impõe sim, mas é a compaixão que mobiliza o orçamento com alegria. Estamos chegando na reta final do nosso tempo de hoje. Eu acho que essa sua última fala traz o ponto de tensão principal para uma clareza excelente. Vamos tentar organizar tudo isso para quem está acompanhando a nossa conversa. Vamos sim. Eu reconheço amplamente o peso do seu argumento relacional. E até te agradeço por trazer essa perspectiva da infantilização, que é um verdadeiro choque de realidade. Realmente, uma rampa caríssima que desemboca numa sala cheia de olhares tortos e pena é um ambiente estéril, não cumpre o propósito da dignidade. De jeito nenhum. No entanto, eu mantenho a minha posição de que o amor abstrato e a boa vontade da comunidade precisam obrigatoriamente se materializar em acessibilidade estrutural e legal. Se o discurso de inclusão não se traduz em cumprimento de leis, na contratação de profissionais de Libras, em banheiros adequados, a igreja falha não apenas no civil, mas na sua essência espiritual. Para mim, quando uma pessoa com deficiência chega num lugar e encontra a estrutura pronta, o planejamento institucional diz a ela em alto e bom som: nós estávamos esperando por você. Isso que o planejamento físico e o caixa da igreja precisarão, inevitavelmente, ser usados a longo prazo. O esforço físico vai existir, as paredes terão que ser quebradas em algum momento, lá como no telhado de Marcos 2 que você citou. Sim. Contudo, eu reitero e mantenho firme que a transformação se sustenta na mudança da mente humana, na naturalidade com que tratamos o outro no dia a dia. Se as comunidades continuam usando planilhas financeiras como desculpa para adiar a inclusão, é porque ainda não entenderam o valor divino, o valor inestimável que aquela pessoa tem para o funcionamento saudável de todo o grupo. Com certeza. Mudar essa lente, sabe? Enxergar o adulto como adulto, o surdo como portador de uma cultura rica e não como um doente que precisa de cura. Isso é o trabalho mais duro que existe. É um trabalho muito mais complexo e demorado do que assinar um cheque para reformar um banheiro. Sem dúvida. Nós divergimos em por onde começar e onde colocar o peso maior da balança hoje. Mas eu acho que ambos convergimos num ponto central e negociável. A inclusão não é um projetinho assistencial. Jamais. Não é um favor que a sociedade ou a igreja presta num domingo de manhã para se sentir bem consigo mesma. É um direito inalienável e uma exigência que reflete o respeito básico pelo ser humano. Com certeza.
Ninguém é cidadão de segunda categoria, seja perante a Constituição Federal do nosso país ou seja perante a mesa da comunhão da fé. O nível de importância é exatamente o mesmo. Exato, não há respostas fáceis, e sabemos que quem está ouvindo esse nosso diálogo está lidando com realidades complexas de orçamento e de cultura nas suas próprias comunidades. Mudar uma cultura preconceituosa leva anos, e construir a estrutura física leva muito dinheiro. É uma realidade confusa e difícil. Muito difícil. Mas eu quero deixar para vocês aquela mesma imagem que usamos no começo. O banquete atrás do vidro blindado. Quando olhamos para nossa própria comunidade hoje, seja pelos tijolos que não colocamos ou pela atitude fria que carregamos, nós precisamos nos perguntar com muita honestidade: nós estamos trabalhando para abrir um caminho ou estamos sendo a multidão que bloqueia a porta? É a pergunta que não quer calar. Fica então o convite para que cada um examine os degraus físicos ao seu redor e, principalmente, os muros invisíveis dentro de nós mesmos.